Todo o meu processo do despertar, de viver a autocura, a reprogramação energética, mental, emocional e física, foi guiada por um ser extraterrestre, conhecido como Pleiadianos. Eu vou estar trazendo um pouquinho mais da minha história para vocês. Eu entendo que muitas pessoas talvez ressoem com essa história, outras pessoas talvez não entendam muito o que eu estou falando, mas em algum momento vão entender. Caso contrário, não estariam sendo guiadas a esse vídeo. Mas, como eu sempre falo, não precisem acreditar no que eu trago aqui. Eu não estou aqui para impor nada para ninguém. Eu estou aqui simplesmente compartilhando a minha jornada do despertar, que ela é possível para todo mundo. E à medida que as coisas foram acontecendo comigo, eu fui também sendo guiada a outras pessoas que estavam tendo as mesmas experiências que eu. Porque por muitos momentos eu achei que eu estava ficando completamente maluca, tá? E pode ser que você aí, independente da fase que você esteja no despertar, que você comece sim a se questionar se você está ficando louca, se você está perdendo a cabeça. Inclusive até membros familiares vão falar isso para você, que você está ficando cada vez mais louca. E na verdade é só que estamos relembrando quem somos, estamos despertando, tá? Então o que eu vou trazer aqui nesse vídeo é um pouquinho mais da minha história, mas não a história por completo ainda. Quem já assistiu o meu vídeo quando eu comecei a ouvir uma voz, onde eu relato os meus questionamentos no falecimento da minha mãe, de eu ver espíritos de luz ao redor dela, como também quando eu fui diagnosticada com crise de pânico e múltipla esclerose, e depois de eu ter um acesso de desmaio, eu comecei a ouvir uma voz de um guia espiritual. Então, no meu primeiro vídeo, eu falei guia espiritual, sem estar especificando, porque eu entendo que muitas pessoas que me assistem vêm de religiões, vêm de crenças religiosas, e se eu chegasse e falasse assim, um extraterrestre começou a conversar comigo, essas pessoas talvez não estivessem prontas para ouvir o que eu estava falando. Então, por isso que todo o meu compartilhamento tem sido extremamente guiado a nível frequencial. À medida que eu compartilho as minhas histórias, elas vão fazendo sentido para vocês também. Então, por isso que nesse primeiro vídeo eu usei a palavra guia espiritual, o que na verdade não deixa de ser um guia espiritual. Porém, ele não é um guia espiritual terreno. Ele é uma consciência fora da Terra. Então, como que eu sei que essa consciência ela é fora da Terra? Porque, primeiramente, quando eu comecei a ouvir essa voz, e eu perguntava de onde vinha essa voz, a resposta vinha, Pleiades. Só que eu não sabia o que era, eu não tinha a menor ideia do que era. E a partir de então, conforme essa voz tão sutil começou a me guiar a ler livros, isso acontece por telepatia, e acontece também a nível frequencial, onde o meu cérebro tinha a capacidade de traduzir essas palavras. Eu comecei a ser guiada a ler livros, a fazer workshops, principalmente em inglês, que começaram a me trazer novas percepções. Só que também, à medida que eu perguntava quem era essa voz, e eu não conseguia ter um discernimento de onde vinha essa voz, de quem era essa voz, eu comecei a ser guiada a pessoas que me explicavam quem eram os pleiadianos, pessoas que se comunicavam com esses pleiadianos. Então, eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, como também eu ainda continuo entendendo, porque essa jornada, como eu sempre falo, ela é progressiva, tá? Então, hoje, o que eu trago para vocês, eu não entendia há um mês atrás. E conforme eu compartilho coisas com vocês, mais mensagens eu recebo, mais visualizações eu recebo, mais eu expando a minha percepção da realidade. Então, voltando ao assunto, como que eu sei que essa consciência não é terrena? É porque consciências terrenas, espíritos terrenos, estando encarnados, ou só espíritos em si, ou almas desencarnadas, digamos, seres que estão nesse plano, nessa dimensão, e que muitas pessoas se conectam com esses seres, canalizam, incorporam esses seres. Seres da terceira e quarta dimensão, eles são seres duais, o que significa que ainda vai te causar a exteriorização. Você ainda vai ver esse ser como algo fora de você, muitas vezes com mais sabedoria do que você. Muitas vezes esses seres, esses espíritos, podem estar te causando medo, podem estar te causando questionamento, podem até estar te causando julgamento. E essa informação que você se conecta, ela é então dual, onde você não entende que, na verdade, esse espírito, essa consciência,
é uma parte sua também que está se projetando na sua realidade. Então, quando eu comecei a ouvir essa voz se apresentava para mim como dual, como do lado externo. Mas o tempo todo essa voz falava: eu não estou fora de você. Eu tenho a minha experiência individual, mas eu sou um fractal da sua mônada. Então, foi aí, certamente, como eu estou falando para vocês, eu não consegui montar esse quebra-cabeça logo de cara, foi um processo, mas essa voz me guiou para todo esse processo. Então, voltando, me guiou a autocura, onde em 4 meses eu me curei de crise de pânico, de múltipla esclerose, insônia, dores no corpo, simplesmente porque eu segui o que essa voz me falava, que era para ler os livros, que era para acalmar a minha mente, que eu precisava me conectar com a energia do meu pai e da energia da minha mãe. Porque eu era o que eu era com a minha ansiedade, principalmente, porque eu me programei para estar daquele jeito quando eu observei a minha mãe sendo assim, a minha avó sendo assim. Então, hoje o que eu consigo entender é que eu consegui me reprogramar energeticamente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, principalmente porque eu voltei na minha infância. Eu voltei nas memórias da minha infância. Eu ressignifiquei essas memórias, conseguindo então assim criar novas conexões neurológicas, voltando nessas memórias, reprogramando também o meu campo emocional, porque uma vez que você visita memórias do passado e certas emoções são desencadeadas, você sente as emoções. Quando você sente as emoções e você sabe reprogramá-las com práticas e técnicas logo em seguida, você está reprogramando o seu campo energético automaticamente. Então, o que eu vejo é que muitas técnicas da terceira dimensão que faz com que você volte no passado, como até mesmo auto-hipnose, talvez constelação familiar e algumas outras técnicas, o que acontece? Dependendo de como você está sendo guiado, você revisita as memórias e continua afogado naquelas mesmas emoções, porque você não sabe ferramentas, como a pessoa que está te instruindo não sabe ferramentas para que você se reprograme logo depois. Então você fica naquela tristeza, você fica naquela mágoa, sem entender aquilo, e você continua perdido naquilo. Continua dependendo de outras pessoas para estar te guiando, para estar fazendo isso para você. Porque você revisitou aquela memória, revisitou aquela linha temporal e ela ficou aberta, ela não ficou fechada com um decreto, você não fechou ela com um sentimento positivo de libertação. Por isso a importância de conhecer essas ferramentas para você se libertar. E esse guia sempre falou isso para mim. Não existe ninguém fora de você que possa fazer isso por você. Ele mesmo falava: eu não estou fazendo nada, eu só estou simplesmente te guiando nesse processo. Quem está fazendo tudo é você. E você é a única capaz de fazer. Então, quando você começa a despertar, e você começa a entender sobre energia, sobre vibração, e aí você começa a procurar técnicas para alinhar os seus centros energéticos, para se reprogramar. Quando você, é o que eu já venho falando algumas vezes, quando você depende de terceiros, isso pode te impulsionar, desde que você não fique dependente. Se você ficar dependente sem aprender você a fazer por você mesmo, você vai continuar experienciando sofrimento, porque você não vai saber o que fazer quando aquela emoção, aquela baixa vibração, te revisitar de novo, porque é um processo. Quando você está reprogramando o seu campo, reprogramando a sua mente com novas conexões neurológicas, o espiral ali vem para baixo. Quando você está pronto para dar o próximo passo, é normal que você esteja tanto quanto puxado para baixo energeticamente, para então você ir para cima. Isso é a lei da polaridade. E se você não sabe lidar com isso, você acaba sendo puxado para baixo num espiral e se perde no jogo da 3D. Então, como que aconteceu essa conexão com esse ser? Foi através de um pedido. Porque eu estava totalmente no caos, eu estava desesperada, eu não sabia mais, eu estava morrendo em vida. E eu pedi ajuda. E você aí, independente do que você esteja experienciando na sua vida, seja algo sério, seja algo não sério, mas que você deseja mudança, existe uma lei chamada lei da não intervenção. Enquanto você não pede, não pergunta,
você não recebe a resposta, você continua no automático, vivendo a sua vida sem saber o que está acontecendo, e você não pode ter, então, a interação de outros fractais seus que estão aqui para suportar a sua jornada de expansão, do despertar. Eu não estou falando fractais que te tragam medo, porque muitas pessoas se conectam com espíritos, com outras entidades que trazem medo, que trazem mensagens de medo, mensagens de catástrofes. E isso, na verdade, é um reflexo do padrão inconsciente dela. É um reflexo do medo que ela tem. Então, a mente acaba projetando aquela experiência energética na vida dela para que ela resolva isso nela. Então, esse ser também foi uma projeção da minha consciência, me trazendo novas percepções, me trazendo novas formas de ver a vida, porque até então eu não sabia o que era a nova Terra, eu não sabia o que era a quinta dimensão, eu estava realmente vivendo um caos. Mas também a mensagem que vem para mim é que essa conexão, ela aconteceu porque ela estava no meu contrato de alma. Mas eu tive que pedir ajuda. Eu tive que pedir, eu quero ser guiada. Porque isso é o livre-arbítrio. Você tem contratos de almas positivos na sua vida para te impulsionar, para acelerar o seu processo do despertar. Só que se você não pede, se você não pergunta, se você não está aberto a entender os sinais, você nunca vai entender. Então, por exemplo, as pessoas que estão na metodologia da cura do caos à cocriação, de uma certa forma, vocês também têm um contrato de alma com a minha pessoa, representando para vocês algo que a sua consciência quer que você aprenda, quer que você acelere o seu processo do despertar. Mas aí cabe a você e quem está na metodologia seguir o que eu estou falando. Muitas pessoas vêm para mim e falam: nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. Nossa, obrigado pelas suas informações. Por que eu vi o seu vídeo e eu me identifiquei tanto com você sem nem te conhecer? Gente, isso é um reconhecimento da alma. É um reconhecimento energético que a nossa mente humana não consegue entender. E aí cabe a você seguir ou não seguir. Seguir o que eu estou falando aqui ou não seguir. Porque eu estou sendo um canal de informação, eu não estou impondo nada aqui. Aí cabe a você, nas suas decisões diárias, implementar o que eu passo para vocês nos vídeos. Cabe às pessoas que estão na metodologia continuar ou não. Tem um monte de gente lá que começou e empacou. Por quê? Porque entra no jogo da mente. Entra na preguiça, na procrastinação, entra na falta de merecimento, acha que não merece. Também entra no medo do que vai acontecer. E aí a pessoa empaca, enquanto a alma está chamando, está dando o sinal. Então, tudo é uma sinalização para a gente entender. Da mesma forma que, à medida que esse ser começou a se comunicar comigo, eu fui guiada a outros materiais para entender melhor o que estava acontecendo comigo. E essas pessoas relatavam o mesmo tipo de experiência. Isso é uma sinalização confirmando que o que eu estou vivendo não era loucura da minha cabeça. Que outras pessoas também viviam e estão vivendo e estão tendo coragem de se expressar. Eu aqui tenho que ter coragem de vir e falar essa experiência, que é uma verdade só minha, e não necessariamente a sua, e não precisa ser a sua, mas também pode ser a sua. Porque eu estou indo contra uma maré, de trazer um conhecimento que muitas pessoas não sabem. Então eu volto aqui para vocês entenderem o que esse guia sempre passou para mim, que a metodologia que eu trago foi guiada para ser mastigada para vocês, onde tudo que eu aprendi, implementei na minha vida, gastei tempo, gastei dinheiro para conseguir entender tudo isso, colocar em prática, ver que funciona. Hoje eu cocrio a minha realidade. Eu tenho os exemplos de manifestação. Aliás, eu tenho muitos outros exemplos para trazer para vocês aqui. Vou estar gravando um vídeo mais para frente. Mas essa metodologia, ela foi totalmente guiada. Eu jamais teria capacidade mental de elaborar uma metodologia em 4 meses, com mais de 80 vídeos. Em 4 meses eu tinha a metodologia totalmente elaborada, passo a passo, que à medida que eu recebia a mensagem eu gravava o vídeo. E isso também eu ensino lá no módulo na questão da cocriação. Por que eu consegui elaborar essa metodologia toda em 4 meses? Porque eu segui o passo. Eu recebi a mensagem da intuição, eu recebi a mensagem através do entusiasmo e eu colocava em prática. À medida que eu tenho uma ação alinhada, eu recebo mais mensagens de como prosseguir. E isso é para qualquer coisa na sua vida hoje. Questão financeira, de relacionamentos, de saúde. Você tem que ter ações alinhadas com aquilo que você quer manifestar, cocriar na sua vida. Então, o que esse guia sempre me explicou
E mais uma vez, esse guia não está fora de mim, ele tem a experiência dele individual, fora da Terra. E ele me trouxe conhecimentos através dessa conexão frequencial, onde que ele sempre me falou que a mente era um projetor. Como eu já expliquei em outros vídeos, volte nos vídeos para você conseguir entender isso e absorver esse conhecimento. E que enquanto a gente não reprograma as memórias do passado, nós estaremos acessando a mesma linha temporal, realidade paralela, projetando no futuro. Então, como eu falo, se aqui na infância você sofreu alguma coisa de não merecimento, se você sofreu problemas financeiros, você viu seus pais tendo dificuldade de pagar conta, ou como eu sempre via minha mãe ansiosa. E a gente acreditou aquilo ser o normal da vida, porque são os pais que estão mostrando pra gente o que é o normal da vida. Você hoje projeta o que você viveu no passado, no seu presente e no seu futuro. O que acontece, a maioria das pessoas entram no sistema, como eu também estava, trabalhando no hospital, vivendo no modo automático, não se questionam, são diagnosticadas com depressão, ansiedade, crise de pânico, outras doenças, entram no sistema, fazem o que o sistema fala para amenizar os sintomas, mas não vai na raiz do problema, que é repeteco do passado, repeteco da família e da ancestralidade. A sua mãe e o seu pai são ou eram quem são, porque eles copiaram dos pais deles e que copiaram dos avós. E alguém precisa quebrar esse ciclo. E esse ciclo repetitivo, ele é energético. É os seus hábitos hoje, certamente, é os seus pensamentos, as suas emoções programadas. Mas isso tudo está a nível energético. Enquanto você não quebrar essa conexão a nível energético, você só vai prolongar isso. Porque muitas pessoas tentam reprogramar a mente. Reprogramam a mente para o sucesso, reprogramam a mente principalmente para dinheiro. É possível? É totalmente possível. Só que reprogramar somente a mente, sem estar limpando o campo energético simultaneamente, a pessoa vai conseguir tomar uns passos alinhados com a nova reprogramação, pode até ter um sucesso durante um período, mas em algum momento ela vai começar a se sentir desconectada, ela vai começar a perguntar o porquê que ela está fazendo isso, porque ela está desconectada da energia da criança dela, que também é a energia do eu superior. Quando você volta na sua infância, automaticamente você está se conectando com o seu eu superior, que está na quinta dimensão, que te projetou nessa realidade física. Quando eu falo eu superior, você pode entender como espírito, você pode entender como mente cósmica, mente mestra, consciência crística, consciência búdica, que é uma parte sua que não está fora de você, mas que eu desenho aqui para você entender melhor com a sua mente racional. Ela está em você, mas ela está desconectada, porque você está aqui só no jogo mental. Você está entendendo essa realidade como uma realidade física, com os seus 5 sentidos. Então você está desconectado da intuição, desconectado das frequências que o seu eu superior manda para você. Como que o seu eu superior manda mensagem para você? Vou fazer aqui assim, ó. Você está aqui, tá? Eu vou colocar novamente. O seu eu superior, digamos que ele está aqui em cima. Na verdade, ele não está aqui em cima, mas é para você entender como eu falei, tá? Ele está te mandando sinalização o tempo todo para você seguir o melhor caminho da sua vida. Para você ter abundância em todas as áreas de forma constante, contínua e progressiva. Isso é relacionamentos, dinheiro, saúde, para tudo. Ele te manda sinalizações na vida, tá? Então aí aparece alguém na internet conversando com você, te dando a resposta que você estava procurando. Aí aparece de novo no celular alguém vendendo um curso que você se interessa, mas você entra no jogo da mente e fala que você não merece, que você não tem tempo, que você não tem dinheiro e você acaba desistindo. Então ele está te mandando essas sinalizações. E ele também manda sinalização no seu corpo. Frequencial. Essa sinalização, ela é genuína. Ela é do entusiasmo. É o que te entusiasma a fazer de forma livre. Sem pensar que você vai ganhar dinheiro, sem pensar em recompensa, sem pensar em troca. É o que você gosta de fazer lá dentro. Só que a maioria esqueceu. A maioria das pessoas, como eu também, era assim.
esqueceu de fazer o que realmente gosta, porque isso foi podado da gente lá na infância, de diversas formas. Então, hoje, as pessoas não conseguem entender essa sinalização porque estão desconectadas da sabedoria inata do corpo. Vou falar da sabedoria de Deus, da sabedoria da criação. E à medida que você fica cada vez mais desconectado dessa sabedoria, menos você entende os sinais do eu superior, mais você fica confuso, mais você continua projetando o seu passado no seu futuro e a sua vida não muda. Porque você está rodando essa história que você se conta que vem da ancestralidade dos seus pais e da sociedade, dos sistemas que estamos inserindo. E é o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema financeiro e o sistema religioso. Eu falo isso no Despertando do Sistema, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele custa somente R$17 para manter a plataforma, porque o que eu trago lá não pode ser falado abertamente. Se hoje você se olha no espelho e você tem vergonha de você, é porque em algum momento da sua vida, a sua religião fez você ter vergonha do seu corpo. E eu explico isso lá dentro. Por quê? Você ter vergonha do seu corpo, você não honrar a sua história, você não honrar o seu corpo físico, que é tão divino quanto o seu espírito, você não consegue sentir a sinalização porque você está desconectado do seu corpo. Você consegue entender? Você não consegue ouvir isso, sentir isso no seu corpo. Você tem vergonha do seu corpo. E muito foi por conta da religião, de chamar a gente de pecador, de falar que os desejos da carne são errados, quando na verdade eles também são sinalizações energéticas, tá? Eu falo isso tudo lá dentro da metodologia. Então, voltando ao assunto da consciência pleidiana, depois eu vou dar continuidade a esse vídeo, sempre ele me empoderou. Não coloque o poder no externo. Quando aparecia para mim ferramentas de outras pessoas mexendo no meu campo, ele me sussurrava. Ele falava, você tem o poder dentro de você. Acredite em você. Coloque as ferramentas que você está aprendendo em prática, que você vai ver a mudança. Você tem toda a informação no seu DNA. É você quem acessa essa informação de dentro para fora. Então, hoje, as informações que eu trago para vocês, principalmente de olho fechado, eu simplesmente fecho meu olho para eu me concentrar melhor na frequência e conseguir traduzir mentalmente a mensagem para vocês. Mas essa conexão ela é direta, porque ela está a nível de DNA. O campo quântico, quando eu trago para vocês podem chamar de Deus, que é onde existe todas as informações. Está também armazenado no nosso DNA. Só que o nosso DNA de L, de 2 fitas, ele é condicionado, ele é limitado. Ele é limitado para uma realidade somente física, com 5 sentidos. À medida que você começa a se questionar, olhar para você, ter práticas de novas conexões neurológicas, porque essa conexão com o eu superior é uma conexão energética e neurológica. Você tem que ativar isso, tá? É quando você começa a ativar o seu DNA cristalino, que são até 12 fitas, e eu falo isso em outros vídeos, que é quando você começa a acessar telepatia, a acessar o poder de cocriação, de mudar a realidade de acordo com a sua vibração. A forma mais rápida de despertar a sua consciência, que já coexiste no aqui e agora, ela é vibracional. Você já coexiste na nova Terra, nesse corpo físico, experienciando a nova Terra, a 5ª dimensão, a nível neurológico e a nível frequencial, no aqui e agora. A forma mais rápida de acessar isso é mudando o passado, é ressignificando as memórias do passado, porque isso gera uma reprogramação no seu campo energético e neurológico. E aí você consegue começar a acessar sabedorias do seu eu superior, que tem planos para você nessa realidade física, para manifestar a sua mais elevada versão, que é fora da lógica da sua mente humana, de achar que é sobre sucesso, sobre trabalho, sobre dinheiro. O dinheiro é uma consequência. A abundância, ela é uma consequência de quando você acessa o seu propósito. É o seu propósito relacionado também ao despertar coletivo. E disso você não precisa saber agora, porque agora não é o momento. O momento é você olhar para você. É você entender os seus hábitos, entender aonde você está no modo automático na sua vida. Quem quer acessar as frequências da nova Terra, não dá mais para viver no modo automático. O modo automático é 3ª dimensão. Acordar, pegar no telefone, ficar horas no Instagram.
ficar consumindo conteúdos que não te acrescentam. O que acontece é que essas plataformas, elas estão aqui ou para nos ajudar, ou para nos impulsionar, ou para nos destruir. E isso é uma escolha sua. As pessoas que ficam horas lá estão simplesmente poluindo a mente de informações. Por isso que você se sente vazio se você faz isso. Você está consumindo informações que são trechos, que não tem começo, meio e fim, que não te acrescenta de uma forma que você vai conseguir mudar a sua vida, transformar a sua vida. Ou então, são conteúdos de distração, de vidas alheias do sistema, que te previne, que te bloqueia de acessar isso aqui. Aí você vem num vídeo mais longo, você consegue ter um começo, meio e fim, que te acrescente na sua jornada. Então é uma escolha consciente sua. É isso que você tem que olhar para você. Não tem como acessar frequências da nova Terra, da quinta dimensão, no modo automático, sendo engolido pela tecnologia. Não tem como, gente. Não tem. Ou você usa a tecnologia para te impulsionar, para você aprender, ou ela vai te engolir a nível vibracional. Eu tenho um vídeo onde eu falo como que a tecnologia influencia no campo vibracional de vocês. E aí a escolha vai ser sua, de olhar para você, olhar para dentro, porque essa jornada de reconexão é de olhar para dentro, é se conectar com o coração, trazer mente, coração e ação em alinhamento, com presença. E só para finalizar, no meu vídeo onde eu comecei a ouvir essa voz, que agora eu esclareço para vocês que era a voz de um pleidiano, à medida que eu fui avançando nesse processo e entendendo mais esse processo, e quando eu realmente me curei do corpo físico e me alinhei com a minha frequência, eu tive uma experiência onde outros 7 seres de luz, eu relato, me passaram a informação de que eu seria um canal de informação. E que não era para eu ter pressa, que tudo iria acontecer naturalmente à medida que eu estivesse preparada para tal. Esses 7 seres também eram 7 pleidianos, tá? Não vou dar continuidade nessa conversa, porque ela é muito longa. Existem outras experiências que eu quero estar passando aqui para vocês também. Essa minha conexão com os pleidianos, ela é a nível de DNA. E como eu falei no começo do vídeo, algumas pessoas vão conseguir entender isso, outras não vão, e não tem problema nenhum. Mas a única intenção desse vídeo foi te empoderar mais uma vez, através da minha história, através do que eu vivi, do que eu experienciei, de que você tem o poder aí dentro de cocriar a sua realidade. Fora da matriz da terceira dimensão. Fora da matriz, vibracionalmente falando. Você ainda vive no sistema. Mas você pode se elevar dele à medida que você sabe reprogramar o seu campo vibracional.